Fala, nação tricolor, tá no ar mais um boletim semanal do São Paulo Futebol Clube, com tudo que rolou de melhor no Morumbi, no CT da Barra Funda. Eu sou o David Silva, então já deixa o like aqui neste vídeo, comenta e compartilhe muito, porque vamos falar bastante de São Paulo neste resumão que vamos trazer agora para vocês. Começando que São Paulo já vem embalado, né, de 6 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro. No último sábado venceu a equipe do Vitória jogando no estádio do Morumbi. Isso fez o São Paulo encostar no G6 da competição nacional. Já na terça-feira o São Paulo enfrentou o Atlético Nacional, um empate a lá que heróico, né? Porque o time colombiano teve 2 pênaltis perdidos pelo Cardona. Um ele bateu para fora e o outro, o goleiro Rafael, defendeu, assim dando um empate para a equipe do Hernan Crespo, né? Um empate até, de certa forma, é bom para o São Paulo. Decide na outra terça-feira contra o Atlético Nacional esse jogo de volta destas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o foco é nesse jogo, total neste jogo da volta da Libertadores diante do Atlético Nacional. E falando um pouco mais, semana agitada também do São Paulo, principalmente sobre contratações, né? São Paulo que se acertou com o Rafael Tolói, zagueiro de 34 anos. Muricy Ramalho fez uma ligação para ele no último domingo, né? Ele que já tinha recusado uma proposta do São Paulo nesta janela de transferências, e com a informação aqui trazida pelos nossos colegas de trabalho, né, o Rafael Emiliano e também o Márcio Monteiro do Avante Meu Tricolor, eles informaram em primeira mão que o Muricy tinha ligado para o Rafael Tolói e convenceu, né? O Muricy convenceu o Rafael Tolói a assinar contrato com o São Paulo. Um contrato que vai até o final de 2026 e, se atingir 50% dos jogos, renova automaticamente por mais um ano, ou seja, até o final de 2028. Então o São Paulo tem um zagueiro e busca um lateral direito, e o nome da vez é o Mailton, como já trouxemos aqui na São Paulo Digital. O Mailton vai ser negociado com o São Paulo. O São Paulo negocia com ele, o empresário. O problema é o Metalist da Ucrânia. O time ucraniano deve uma grana para o São Paulo, mas o Mailton deve uma grana para o São Paulo, e o São Paulo está negociando valores, né, que é indefinitivo. Foi um pedido do Crespo. O Crespo precisa de um lateral direito, né? O Mike ainda está amadurecendo no profissional. Ele precisa de um jogador mais experiente que o próprio Mike para essa equipe do São Paulo durante esta temporada, para o restante da temporada. O São Paulo tinha parado as conversas com o Mailton, mas deve retornar nos próximos dias, porque o Crespo insistiu na contratação do jogador da Chapecoense, que está emprestado. Outro nome que surge também é do meio-campista Christian Medina, do Estudiantes, jogador titular absoluto da equipe argentina. É um negócio muito difícil, envolve salários, né? Ele ganha ali cerca de 600, 700 mil reais por mês lá no Estudiantes. São Paulo vê com bons olhos a vinda dele, porque pode dar um aporte financeiro tanto para o Estudiantes mais para frente, né, quanto para o São Paulo também. O São Paulo quer ele por empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final do contrato. Então São Paulo vai negociar, está negociando, conversando com os empresários do jogador e do Estudiantes. Outro nome também que aparece, falando mais desse mercado de bola do São Paulo, é o zagueiro Matheus Gamarra. Ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Cruzeiro, só teve 2 jogos nesta Série A de Campeonato Brasileiro. É um zagueiro canhoto, e que o Crespo também precisa de um zagueiro canhoto, isso já deixou claro. Ele precisa de mais um zagueiro canhoto. Lembrando que no elenco só tem o Sabino, zagueiro canhoto. Como ele utiliza o sistema de 3 zagueiros, o São Paulo vai em busca aí de um zagueiro canhoto, e o Matheus Gamarra é o nome da vez. Ainda não tem proposta oficial, mas o São Paulo mantém esse interesse no jogador. Agora visando, né, esses 2 confrontos que o São Paulo tem pela frente, contra o Sport na Ilha do Retiro, sábado,
e na terça-feira diante do Atlético Nacional, o jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, jogo no Morumbi, uma decisão importante para o São Paulo. Pensando nisso, o Hernan Crespo deve poupar muitos titulares para o jogo de sábado diante do Sport. O Rafael deve ser poupado e aí vai entrar o Yong que virou, né, de imediato o segundo reserva, o principal goleiro reserva de imediato ali do Rafael com a saída do Jandrei. Então o Yong deve ter a sua primeira oportunidade na equipe titular do São Paulo no profissional. Também deve ter mudanças na zaga. Luan deve ganhar uma vaga nesta equipe titular do Tricolor. O Luan que vem treinando, o Crespo vem treinando alguns volantes ali como zagueiro. Então o Luan deve aparecer neste time de titular. Ele testou Luan e Pablo Maia. Pablo Maia e Luan foram testados como um terceiro zagueiro. Então pode ser que Luan apareça como terceiro zagueiro ou Pablo Maia apareça como esta opção de terceiro zagueiro. Vice-versa, volância também, né? Se um aparecer como zagueiro, o outro vai para volância. Também deve ter mudanças nas laterais, ou melhor dizendo, nas alas, né? Cédric Soares deve ganhar uma oportunidade. O Cédric Soares deve ganhar a oportunidade de ser poupado. Então deve entrar o Mike novamente. O Patrick Lanza também deve ser uma novidade nesta equipe titular do São Paulo. Lucas Moura, tem uma dúvida com o Lucas Moura se vai escalar ele como titular ou vai deixar ele no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Porque o Lucas Moura, o São Paulo precisa muito dele para terça-feira. Então existe essa dúvida, esse probleminha que tem o Crespo para montar o São Paulo diante do Sport no próximo sábado. E falando um pouco mais do treino, né, desses que vão ser poupados, Bobadilla deve ser poupado, ele que sentiu dores no último jogo, né, foi substituído e tudo mais, mas deve ser poupado o Bobadilla e também o Marcos Antônio. Alisson deve ser mantido no meio campo. Meio campo deve ter o Alisson, deve ter Pablo Maia ou Luan, e aí vem a dúvida se Lucas Moura ou Rodriguinho, ou Lucas Moura fazendo ali uma dupla de atacante com Ferreirinha. De fato, Ferreirinha deve ser o titular no lugar de André Silva. E se Lucas Moura for escolhido, Lucas Moura e Ferreirinha são a dupla de ataque. Meio campo deve ter Alisson, Pablo Maia ou Luan e Rodriguinho. Nas alas, Mike e Patrick Lanza. Nos três zagueiros, Alan Franco, Luan ou Pablo Maia. E o Sabino no gol tem o Yong que vai ganhar essa oportunidade. E o Crespo deu todos os indícios, viu? De um time mistão mesmo para o jogo contra o Sport. Porque foram chamados nos últimos 2 treinos, né, da quinta-feira e também desta sexta-feira, antes da viagem para Recife, os zagueiros Isaac e Igão, o lateral esquerdo, o Nicolas, e o meio-campista, o Pedro Ferreira. Jogadores do Sub-20 do Tricolor Paulista foram chamados nesses últimos treinos do São Paulo. Muito provavelmente vão ser relacionados para este duelo diante do Sport lá na Ilha do Retiro. É o São Paulo aí pensando na Libertadores mesmo. Então é um time mistão mesmo, um time cheio de reservas para este duelo diante do Sport na Ilha do Retiro e pensando na Libertadores na terça-feira contra o Atlético Nacional. Bom, galera, esse foi o resumo, um breve resumo da semana do São Paulo que vem pela frente. Já deixa aqui o seu comentário, já deixa se São Paulo vai seguir vencendo no Campeonato Brasileiro, se conquista a sua 7ª vitória consecutiva dentro da competição nacional, se vai passar pelo Atlético Nacional. Então comenta aqui se vocês confiam em 2 vitórias consecutivas aí nos próximos 2 jogos do São Paulo. Também deixa aqui se o Crespo acerta mesmo colocar um time mistão diante do Sport, se coloca ali alguns titulares. Então deixa aqui o seu comentário, compartilhe muito esse vídeo e deixe o seu like. Valeu e até a próxima.